dia pessoal, eu sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu queria continuar falando para vocês sobre masking, sobre mascarar, sobre esconder as nossas características autísticas. Na verdade, como eu já disse, isso é muito cansativo e hoje eu queria colocar algumas situações do dia a dia em que eu acabo lançando mão do masking e isso torna aquela experiência ainda mais exigente, né? Por exemplo, eventos sociais. Se é um evento social grande, tipo um casamento, uma coisa assim, acaba sendo um pouco mais fácil, porque normalmente nessas situações eu acabo ficando só com a minha esposa, então eu fico um pouco mais tranquilo. Mas é naquele tipo de evento um pouco menor, tipo um aniversário, uma coisa assim, uma festa de família, um Natal, coisas do gênero, que a coisa fica mais difícil e mais complicada. Nos eventos grandes, normalmente a sobrecarga sensorial é que é mais exigente, né? Não é tanto o masking, mas nos eventos pequenos aí é muito complicado, né? Aí a gente acaba passando por antissocial, eu pelo menos, você tende a evitar as pessoas por causa do nível de exigência que aquele evento tem para você, né? Eu tenho que pensar no que falar, como falar, com quem falar, o que falar. Por exemplo, a maioria das pessoas não falam, obviamente, das coisas. Para mim, se alguém me conta um negócio, às vezes espontaneamente eu vou comentar ou tal, e não, mas não pode falar para A porque A não sabe de B, e aí já começa aquele rolo todo, e aí eu vou tender a ficar um pouco mais quieto, um pouco mais para não falar bobagem, né? Para não ter, além do que não posso absolutamente tocou uma música que eu não gosto, tem que pensar, nossa, não posso falar da música ou qualquer coisa do gênero. Enfim, a gente tende a se apegar a detalhes, então eu acabo reparando em certas coisas, certos movimentos enfim, e aí eu tenho que parar para pensar, não, mas não posso comentar disso, não posso falar daquilo, parará. Enfim, você acaba se esforçando, como sorrir, como cumprimentar. Meu, não gosto de cumprimentar as pessoas, não gosto de encostar nas pessoas. Aí vem a pessoa querer beijar, aí você tem que respirar fundo, porque eu não posso fazer a minha cara intuitiva. Você vê que deu falar do assunto, eu já faço uma expressão. E é óbvio que na situação, no evento, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma cara. E tudo isso é muito mal visto socialmente. Então a gente tenta quanto possível disfarçar, mas é óbvio que o meu impulso é de, por exemplo, demonstrar contrariedade. Se alguém fala uma pataquada numa roda ou então se eu de repente alguém fala de um assunto que eu gosto e aí eu me empolgo e vou sem querer dominar a conversa ou tentar pelo menos, e isso pode ser muito chato para quem tá em volta, né? Então é uma coisa complicada. Escola foi muito penoso para mim, né? Porque eu não me concentrava muito, eu não ficava muito quieto. Se aquilo estava interessante, ok, eu me absorvia. Se não estava também, tchau e bênção. Para meu funcionamento, o que faz sentido, ok, o que não faz sentido eu simplesmente jogo fora. E só que na escola você tem que se comportar, né? A escola é um lugar onde o masking, vamos chamar assim por enquanto, né? É muito entre aspas, o masking do bem é muito importante, né? Você precisa aprender a disciplina da escola, você precisa aprender a regra da escola, você precisa aprender a ficar no seu lugar, você precisa aprender de que tudo aquilo é necessário, né? Então, existe um tanto de autocontrole dos meus impulsos decorrentes da minha condição que eu preciso ter na escola. Então, diferente da festa, que eu não sou muito obrigado a ficar agradando todo mundo lá, na escola eu já tenho que ficar porque é importante para mim. Então, uma certa dose de masking, vamos chamar assim, na escola é fundamental para o desenvolvimento da pessoa. Agora, como que eu vou saber quando que isso é importante, quando que eu ter aquele autocontrole é importante, quando que eu posso jogar fora aquela situação? Então, tudo isso é muito complicado para a gente. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber que hora que eu tenho, que eu não é para eu falar ou que é para eu falar, né?
a gente vai aprendendo meio que aos trancos e barrancos, né? Conforme a gente leva bronca, eu tive situação na escola da minha carteira ficar deslocada do resto da turma inteira, porque era uma maneira de eu parar quieto ali e entender que eu tinha só aquele espaço para ficar dentro da sala de aula, né? Então a gente vai de uma maneira de erro e acerto, num aprendizado empírico, tentando se moldar nesse mundo neurotípico.